Olá, amigos e amigas que gostam das belas vozes que permeiam as ondas sonoras do rádio. É até interessante a gente comentar, dentro desta série, eles ajudaram a fazer ou a escrever a história do rádio no Brasil. A gente tem uma série, é um projeto grande, que vai conversar com todas as pessoas que fizeram, fazem e ainda vão fazer rádio. Então, neste episódio de hoje, que nós vamos falar dentro da série Vozes do Brasil, eu me lembrei que em abril nós tivemos, no dia 16 de abril, o Dia Mundial da Voz. E hoje nós temos um representante daquela coisa que a gente chama de voz. Tem pessoas que são comunicadoras, não tem vozeirão, não tem uma voz tonitruante e tal, mas o nosso convidado de hoje, ele tem bem a ver com isso. Então eu vou chamar aqui para vir para o estúdio o nosso considerado Jorge Ribeiro. Bem-vindo. Olá, Luiz Fernando. Olá a todos. Muito bom estar aqui com você hoje. Que prazer imenso estar aqui participando desse projeto maravilhoso aí, que conta a história dos 100 anos do rádio no Brasil. E, enfim, me sinto honrado aí pelo convite, por ter sido selecionado entre tantos grandes profissionais para poder estar aqui batendo esse papo com você hoje, que é uma honra. É um prazer estar falando com um dos criadores desse negócio que a gente faz hoje, que é o rádio. Eu só não sou tão jurássico quanto eu gostaria de ser, porque eu juro para você que eu ia fazer algumas coisas um pouco diferentes do que foram feitas. Agora, hoje a gente pensa com a cabeça que a gente tem, com todos os features naturais, toda a tecnologia, todos os aplicativos, e lá atrás não tinham nada. Eu costumo, às vezes, me lembrar de determinadas situações em que eu ainda, com 14 anos, 15 anos de idade, ia lá para o telefone de disco, era um telefone preto, que a Telefônica não cobrava, mas ela locava para você. Meu pai ficou, acho que 2 anos e meio numa fila para conseguir um telefone fixo, óbvio, que é o que existia. Aí vinha lá um telefone de baquelite com um disco. E a gente tinha que discar, quando o locutor dizia o número do telefone, eram 6 dígitos, 2, 4, Eu estou me lembrando, por exemplo, da Bandeirantes. 366361. Isso, 3 números no prefixo e depois do tracinho, 4 números. Não, isso é do seu tempo. Do meu, depois. Eram 2 na frente. Meu pai tinha e guardou aí da casa de ferragens, onde ele trabalhou como guarda-livros, contador, ele guardou um lápis que eu encontrei algum tempo depois que ele faleceu, era um dígito só. Era o 4 e depois mais 4 números. Bom, enfim, eu só quero dizer com isso que nesse período, as pessoas tinham que levar um tempo para o disco ir e voltar. E aí eu achei um jeitinho de ficar segurando os números anteriores, eu já tinha colocado, eu só ficava segurando o último número. Isso tinha que ser rápido. Então, a Rádio Bandeirantes, repito, lá no meu disco, Zé o Limite, que é o que eu estou citando, tinha 3 números, 366361, 366362, 366363. Paula Souza 181, lá na Rua da Cebola. E aí eu já sabia, o 36636, eu já sabia que era. Agora, não era só eu que fazia isso, mas quem tinha essa prática já entrava. Mas eu não estou aqui para contar a minha vida, eu estou aqui para ouvir Jorge Ribeiro. Quando se descobriu um homem de comunicação, quando garoto, na escola, na cidade em que você nasceu, conta desde lá como é que usavam a voz desse garoto. Vamos lá. Bom, sou natural daqui de São Paulo mesmo, nasci no bairro do Bosque da Saúde, onde me criei desde a adolescência, desde a infância, e isso realmente aconteceu no colégio, né? Eu sempre tive essa vontade de saber o que tinha por trás das câmeras, da televisão, do que tinha por trás dos microfones do rádio. Nunca me contentei com aquilo que eu assistia ou o que eu ouvia, né? Eu prestava atenção para ir além disso. Como que será que é os bastidores, né? Me lembro desde pequenininho assim
Quando eu lembro da Globo saindo do ar às 2 horas da manhã, eu ficava pensando, poxa, quer dizer então que a TV sai do ar, então ninguém fica lá, eles colocam aquela expectativa do dia seguinte, né? Que faremos agora uma pequena pausa em nossa programação. Apenas o tempo necessário para você despertar para um novo dia, uma nova vida. Breve estaremos juntos novamente. Eu achava aquilo o máximo, né? Então eu ficava pensando, nossa, quem é esse cara que está falando? Como que eles fazem isso? Quer dizer que o cara fecha a porta, tranca tudo e vai embora e só volta no dia seguinte às 2 horas da manhã? E eu ficava com esses questionamentos, com essas coisas na minha cabeça, isso com 5, 6 anos de idade, né? E sempre gostei de falar, sempre gostei de ser o primeiro a falar, de levantar a mão na sala de aula, de expor a minha ideia, a minha opinião, até que um dia, com 13 anos de idade, eu fui chamado pela diretora da escola, onde eu estudava, um colégio de freiras, né? Olha, Jorge, a gente sabe que você gosta de falar e a gente está querendo dar uma levantada aqui no público da nossa festa junina, que está um pouquinho devagar e tudo mais. A gente tem aqui vários ambientes, mas não tem uma certa animação. E a gente queria dar uma oportunidade para, quem sabe, você estar aqui fazendo uma apresentação diferente para o pessoal da sua idade. Você topa e tudo mais. Eu realmente topei, porque era a oportunidade que eu tinha de pôr a mão no microfone, de falar em público e tal. E aí tinha uma cabine de som, e essa cabine de som ela ficava em uma das quadras. Eu fui para a cabine de som, peguei o microfone, comecei a animar as pessoas, brincar com quem passava, isso com 13 anos de idade, né? Só que eu tinha feito uma pré-produção, isso sem saber que existia, né, na época, para poder fazer isso. Eu queria fazer essa interação como se realmente fosse uma rádio. Então, fui lá no meu gravador de cassetes, né? Eu tinha um tecladinho da Yamaha, e eu fiz alguns efeitos e coloquei vozes para fazer vinhetas, né? E gravei várias vinhetas dentro de uma fita cassete todinha. Aí eu colocava um sinal da nota Dó, tum. Quando eu dava o Dó, era o momento de eu parar a pausa, porque eu sabia que depois dessa nota entraria uma vinheta. E eu ficava lá colocando os discos. Na verdade, era a transição da época do disco para CD e tudo mais. Eu lembro que até tinha um aparelhinho de MD por lá que ninguém sabia mexer direito. E aí eu ficava fazendo exatamente em todas as horas, das 7 da manhã até as 10 horas da noite na festa junina, uma rádio de verdade, para que as pessoas pudessem acompanhar e transmitia lá os correios elegantes do pessoal que passava, de fulano da 6ª Série A para o ciclano da 4ª Série B e tudo mais. E aí as pessoas começaram a chegar para mim e falaram, você leva jeito pro negócio, hein? Você, sei lá, parece que vai além aí, né? Não é só uma brincadeira, você fala, né, como se estivesse fazer aquela voz impostada mesmo, com 13 anos, 13, 14 anos de idade. Todo mundo falava, acho que você tem que trabalhar com comunicação, tem que trabalhar em rádio. Então, toda vez que tinham que dar um exemplo de alguém para ler alguma coisa em público, fosse um sarau, fosse uma peça de teatro, qualquer coisa que acontecesse dentro da escola, estava o Jorge lá vestido de terninho e gravata, fazendo a apresentação, né? Mas qual a sua aí... idade atual, Jorge? Ou pelo menos em que ano você nasceu? Só para a gente fazer conta. Eu sou de 85. Sou de 85. Ah, tudo bem. Então você já pegou. Até porque nas histórias que eu conto aqui, tem gente que deve achar que eu sou repetitivo, porque, nossa, ele já falou isso. Eu falei isso numa outra live, porque eu repito e faço questão de dizer para você que está acompanhando agora essa nossa série, se você tem vontade de trabalhar no rádio, se você sente que foi picado por esse vírus benéfico, que é o vírus do rádio, vá em frente. Se você tem essa vocação, se você tem essa possibilidade de botar para fora aquilo que você tem, que a gente chama de conteúdo, você vai precisar realmente de um veículo para fazer isso, que é a voz, e depois de um veículo de comunicação, que é o rádio. Então, siga nessa onda. Então, já sabemos, quem gosta de fazer fofoca e conta já sabe que o Jorge é ainda do século passado. Eu ainda não entrevistei ninguém, não bati papo com ninguém deste século, mas mais um tempinho vai ocorrer. Então, continua. E aí você, depois da festa junina, descobriu que era o cara. E depois? Bom, depois de tudo isso, né, eu acabei, enfim, realmente desenvolvendo essa vontade grande de trabalhar especificamente com rádio, porque eu me apaixonei pelo rádio desde pequeno, muito mais porque as pessoas falavam, né, a respeito disso. Então,
eu me lembro que tinha um gravadorzinho da Sony lá em casa, e eu pegava aquelas fitinhas da Sony, aquelas azulzinhas, e ficava gravando as rádios o dia inteiro. Eu devo ter, eu acho que umas 40, 50 fitas guardadas em um maleiro de um guarda-roupa lá na casa do meu pai. Até hoje, com essas gravações, eu preciso, inclusive, passar isso aí um dia e compartilhar com todo mundo. Então, eu gravava a Cidade, a Transamérica, a Jovem Pan, eu lembro da Nova FM, lembro das rádios AM também. Aí, enfim, a gente pode falar de todos os comunicadores do AM, né? Paulo Lopes, Paulo Barbosa, Gil Gomes, todo mundo. Eu gostava de gravar justamente para poder ficar escutando depois e imitá-los nas minhas fitas cassetes. Então, montei lá um estúdiozinho com o que eu tinha lá, microfoninho, aqueles microfones de supermercado, você pagava R$10, né? Aí tudo que eu queria era para ganhar um presente. Eu quero um fone de ouvido, eu quero um microfone. É só isso que eu pedia, né? De Natal, de aniversário. E ficava lá no meu mundinho particular, fazendo a minha radinho só para mim mesmo. Gravava um lado de uma fita, depois gravava o do outro e ficava mostrando para as pessoas, né? Saía para dar um passeio, alguma coisa aí, os meus pais, eu falava assim, ó, coloca aí no rádio do carro para me escutar. O que você achou da minha rádio? E fazia as transições das músicas, fazia a cabeça das músicas, dava uma notícia, sorteava um carro de mentira, fazia um monte de coisa, tudo que eu escutava nas rádios, nas FMs. Né? Isso aí, eu devia ter uns 14 para 15, 16 anos. E eu comecei a frequentar as rádios. Né? Comecei a ir até as emissoras de rádio, comecei a bater na porta mesmo e tal. E tem um caso que me marcou bastante, foi a primeira vez que eu fui até a uma emissora, né? A minha avó, que já faleceu, ela trabalhava no mesmo prédio da Jovem Pan, no Winston Churchill. Ela trabalhava na Yakult, que era a empresa lactobacilos vivos, né? Ficava no primeiro andar do Winston Churchill, e ela era gerente lá, então ela tinha uma salinha, e eu, de vez em quando, ia trabalhar com ela e ficava com ela naquela sala, né? E eu aproveitava as brechas, né? Que às vezes ela precisava sair para uma reunião, atender alguma pessoa que chegava. Eu escapava pela escada de incêndio e subia os 14 andares até o andar da Jovem Pan, que ficava no 14º. Acho que, se não me engano, até hoje fica, não sei. Sim. E ia lá para frente do estúdio, onde tinha o vidro, tinha um estúdio do FM, bem no começo no início do horário do pânico, lá por volta do meio-dia. Eu lembro que tinha um monte de gente que, na hora do almoço, subia lá da Paulista para poder assistir o programa. E a primeira vez que eu cheguei, né, que eu tive esse contato, primeiro que a hora que que eu abri a porta de incêndio, falei, é o 14º, já deve ser aqui. Aí já escutei aquele barulhinho no corredor, com as caixinhas de som espalhadas, escutando a rádio. A emoção de escutar a rádio que eu ouvia, uma das rádios que eu ouvia, de dentro dela já começou a me arrepiar todo, né? Então eu fui meio que vendo as pessoas entrarem, saindo, voltarem, saindo de novo, um pouco tímido, né, para poder chegar. Parecia que era uma maratona, aquele espaço entre a porta de incêndio e o vidro do estúdio, né? Eu fui bem devagarinho. Quando eu cheguei onde tinha o vidro, que tinha o contato com quem estava lá dentro, aí eu vi a luzinha que ficava em cima do vidro, on air, acendendo toda vez que o locutor... Isso para mim era novidade, né? Nossa, ele aperta o botão na mesa e a luz acende. Que coisa maluca, né? Aí tem que colocar o fone para falar. O locutor colocou o fone para falar, acendeu ali, e eu vi aquele véuzinho da mesa mexendo. Isso, para mim, foi assim, o momento mais inesquecível da minha trajetória profissional. Foi ali realmente que eu decidi que eu iria fazer rádio. Falei, isso é o que eu quero seguir para o resto da minha vida. Né? Até arrepia de falar hoje. Mas é isso mesmo. Não tem brinquedo mais gostoso do que isso. E quando a gente descobre, porque a magia que o rádio, durante muitos e muitos anos, passou para a gente, foi exatamente não ver e imaginar. Né? Você sentia, porque a voz transmite, mexe, emociona, e de repente você não sabia como é que era feito. Não tinha essa coisa de internet, não tinha pesquisa, não tinha absolutamente nada que permitisse as pessoas saberem como era. Eu era apenas um adolescente que gostava de música, gostava de escutar o que se falava na rádio, mas não tinha essa noção do backstage, né?
Não, como que era uma empresa profissional, né? Não Isso. era só uma coisa gostosa de ouvir na hora do lazer da gente, era uma Exato, empresa Luiz. profissional que tem toda uma estrutura que a gente custa para descobrir até como é que funciona, mais ainda depois da parte técnica. Eu Mas me aí apaixonei por voltando, isso, com as pessoas com um crachá pendurado e tudo mais. Pô, não é só o locutor que está falando no ar, não. Existem pessoas por trás, é uma empresa mesmo. Era igual quando eu via no andar de baixo com a minha avó trabalhando, aquele processo administrativo, aquele monte de coisa em cima da mesa. Era a mesma coisa, né? quando você nasceu, eu estava exatamente entrando na Rádio Cidade, praticamente estava no meu segundo ano de Rádio Cidade, tinha saído da Jovem Pan em 84. Né? Depois eu voltei em 87 para a Jovem Pan para fazer um trabalho extraordinário, uma coisa diferente já como pessoa jurídica. Mas o curioso é que quando eu voltei, depois de um tempo, para visitar, eu encontrei esta cena que você acabou de narrar. No tempo em que eu trabalhei, não tinha o estúdio que podia ser visto por qualquer pessoa que saísse do elevador, era só olhar para o fundo do corredor, né? É como se fosse um Exato. L, e ali você teria a condição de ver. E ocorreu que eu cheguei na hora do pânico, eu estava passando pela Paulista, voltei, entrei lá e falei para a moça, eu queria conversar com o pessoal tal. Não, não pode assistir o programa. Falei, não, sabe o que é? Eu já trabalhei aqui e tal. Claro, uma recepcionista que não conhece você, que não tem o que eu Uhum. tinha lá para falar. Até o Emílio se poder se virar, se voltar e saber, o cara está aí, deixa entrar. E eu fiquei uns 10 minutos na porta, me deliciando exatamente com essa análise que você acabou de fazer. Como as pessoas ficavam maravilhadas de ver a emissora de rádio, aquele programa que sempre mexeu com as pessoas, às vezes até com os brios, por causa da safadeza, das montagens e tal. E teve uma época que o Emílio Surita costumava dizer: olha, vocês querem reclamar? Quando ele desligava a ligação da pessoa, o cara começava a falar bobagem, o Bola mandava cortar e tal, dizia: olha, você quer reclamar? Reclama com o Luiz Fernando Malhoca, que foi ele que pensou e tal. Não tem nada disso, não. A criação não foi minha, não. Mas na hora H, né, na hora da brincadeira, aproveitou para fazer isso. Agora vamos seguir. Profissionalização. Você fez curso de locução, você precisava de um DRT, você foi fazer uma faculdade que te deu um DRT, mas não de locução. Como foi a sequência? Bom, fiz as três coisas, né? Mas eu comecei no caminho inverso. Eu comecei no rádio antes de ter o DRT. Eu tive uma oportunidade de fazer em Santos, trabalhei em três FMs no litoral paulista, sem o DRT. A primeira vez eu lembro que eu cheguei lá, eu só falava e tinha um operador que operava para mim, que era uma rádio que existia na cidade vizinha, que era na Praia Grande. Essa rádio pertencia a um ex-prefeito da cidade, então a rádio era cheia de moral lá e tal, todo mundo, enfim, tinha um cunho político por trás, enfim, mas depois eu fui descobrir, mas para quem era criança não interessava, né? Interessava era estar dentro do microfone, no ar, né? E esse ex-prefeito da cidade, que inclusive hoje deve estar com bastante idade, porque eu lembro que na época ele tinha, lá por volta dos 70, isso eu já estou em rádio há mais de 20, ele deve ter uns 91 anos por aí. Era o Dorivaldo Loria Júnior. Foi o emancipador da Praia Grande, da cidade de Praia Grande. Ele emancipou Praia Grande de São Vicente. Ele tinha essa rádio lá. Uma vez também passando para visitar a rádio, eu toquei a campainha, ele atendeu a porta. Oi, tudo bem, garoto? Como vai? Tudo bem? Tudo certo? Eu queria conhecer. Claro, fique à vontade. E ele estava com um programa dele no ar de domingo que ele fazia, né? O pessoal da Jovem Guarda, só tocava Roberto Carlos, aquelas coisas. Vou entrevistar você. Aí me colocou no ar lá e ele perguntou: o que você acha do rádio? Já foi direto e reto. Qual a importância do rádio para você? E eu comecei a falar, né? Não sei nem como eu comecei, como eu terminei. Só sei que na hora que terminou a passagem, ele falou: eu adorei. Maravilhoso. Quantos anos você disse que você tem mesmo? Eu falei: eu tenho 16 anos. Poxa, você precisa fazer parte da nossa equipe de tudo quanto é jeito, não adianta. Você é daqui? Eu falei: não sou daqui, sou de São Paulo. Não, mas eu te dou uma ajuda de custo, eu te pago isso, eu faço aquilo, você vem para cá. Na hora, fui contratado na hora, né? E a prova de fogo era no dia seguinte, ia ter inauguração de um shopping na cidade, na esquina com a praia. Esse shopping, inclusive, até fechou já, nem existe mais.
E aí era uma parceria da rádio lá com ele. Falou, eu não tenho ninguém para mandar para essa inauguração, que é para poder ficar na porta do shopping, na nossa piruinha. Eu lembro até hoje que a piruinha era uma Elba, era uma Fiat Elba, com uma caixa de PA em cima e um PX que ficava dentro do carro. E era para entrar dentro do carro, ligar o carro para a bateria não acabar e dar o flash no PX para quem estava na rádio, né? Contando o que estava acontecendo lá e tal. E aí eu pegava o PX, entrava ao vivo. Pessoal, estamos aqui na porta do shopping, muita gente passando, muita vibração, muita alegria. Vamos parar aqui, o senhor que está passando com o cachorrinho aqui, tudo bem? Então, tudo bom? O que você está fazendo por aqui? Está gostando do shopping? Já consumiu as lojas? Vou te dar uma dica, tem a loja de criança que faz isso e aquilo. E aí que eu fui desenvolvendo mesmo essa questão do rádio, do timing do rádio. Aí eles me davam um toque lá do estúdio, olha, passou do tempo aqui, você tem que falar um pouquinho menos, tá? As suas informações estão legais, mas estão um pouco desencontradas. Reduz, seja mais claro, mais objetivo, mais clareza, né? E tal. E foi assim que eu fui começando, mas, óbvio, para alçar voos maiores, né? Para poder, enfim, ser contratado via CLT por uma rádio grande, eu precisava realmente me profissionalizar. E aí que eu procurei o Ciro César, da Rádio Oficina, já tinha boas referências dele, né, através do querido Marcos Aguena, né, o Japa, que eu conheci na Jovem Pan, que na época era docente de um curso de locução lá, e ele falou, não, quando você fizer, se tiver para 17, para 18, vai fazer a Rádio Oficina. Né? Então, eu fiz a Rádio Oficina em paralelo com o meu terceiro ano do colegial, né, porque meu planejamento de vida era basicamente esse. O que estava mais palpável, o que estava mais próximo para começar era o DRT, e não o diploma de bacharel, que eu ia demorar mais 4 anos para poder tirar, depois da faculdade. Então, primeiro eu fui para o curso de locução, tirei o DRT, e após o curso comecei a cursar jornalismo, né? E me formei em bacharel em jornalismo e comunicação social, né? Após quase 5 anos depois. Mas por quê? Porque eu queria começar em rádio primeiro, justamente para estar cursando a faculdade e trabalhando no rádio, de uma certa forma, conseguir bancar os meus estudos, né, por minha conta, né? Então, foi isso que eu fiz. Eu fui para a Rádio Oficina, tirei o DRT. Logo na sequência, já consegui um emprego. Fui trabalhar, voltei para o litoral, na verdade. Aí fui trabalhar na 98 FM de Santos, no grupo Mulsi de Comunicações, com a 98, a Litoral FM, que era uma rádio que só tocava esse jazz, um negócio muito chique. Aí fui aprimorando a minha cultura musical, né? Tinha a Nativa de Santos também, que era uma rádio afiliada do sistema aqui da Nativa de São Paulo. Então, a gente fazia lá as rádios do grupo. Embora a 98 fosse uma rádio que eu tinha uma presença um pouco maior, porque tinha o horário fixo lá e tudo mais, e fiquei durante esse tempo fazendo a 98. E outras emissoras, de vez em quando me chamavam para fazer umas férias, umas folgas, enfim. Aí tinha a Jovem Pan de Santos, a Hits FM, várias outras que existiam no Dial naquela época, né? E então, foi uma trajetória, assim, 20 anos de rádio. Deixa eu fazer uma perguntinha de curiosidade. Quando você está num curso como esse que você citou, com várias pessoas que também querem fazer a mesma coisa que você, não tem dúvida nenhuma, eu tenho certeza que a pergunta vai direta para você, porque não tem erro, você tinha a voz, mas e outras pessoas que não têm um vozeirão, né, que pode ter comunicação, pode ter jogo de cintura, mas não tem voz. Como é, dentro do curso, essa competição, que é sempre no bom sentido, porque cada um vai oferecer o melhor que tem, mas, de qualquer maneira, quando sai dali, tem o carimbo da Delegacia Regional do Trabalho. Iniciais essas que foram emprestadas para aquilo que a gente chama de DRT. DRT, eu né? preciso do DRT. Não, o DRT é Delegacia Regional do Trabalho. Eu não entendia isso. Peraí, então DRT é Delegacia Regional... Ah, tá bom, agora sim. É ela que permite, a partir do momento que você apresenta um certificado de conclusão de curso específico, aí ela te dá um número, né? O meu DRT, como eu sou bastante antigo, é 00256. É o chamado DRT pleno. Que é tanto de locução, posso produção, fazer qualquer coisa. Mesmo que não saiba
eles deixam. Então, porque eu tirei a partir da Faculdade de Comunicação. Para quem não sabe, você também que não me conhece muito bem, eu sou um bandeirante na vida. Eu ia fazer direito, ouvi no cursinho em que eu estava fazendo, que era o famoso cursinho Tolosa, bem antes de todos esses outros que você conhece, principalmente no prédio em que você trabalha. Esse cursinho Tolosa preparava todo mundo para entrar em direito. Não tinha quem não entrasse. Claro que a pessoa precisava ter um pouco de sorte e um pouco de competência, mas era muito comum você fazer esse curso e entrar numa das 2 ou 3 faculdades de direito existentes. Só uma curiosidade minha, naquela época, não muito distante, né? Como era a relação candidato-vaga para entrar, por exemplo, no Largo São Francisco, nessa época? Olha, era muito concorrido. Eu fiz o São Francisco. Não, as exigências eram diferentes. Eu prestei São Francisco e Mackenzie. Obviamente, todo mundo queria ir para São Francisco por causa do nome, porque não pagava e porque era uma coisa assim charmosa, né? Poxa, entrei na São Francisco. Mas meu pai falou, olha, faz nas 2, porque faculdade pública tem um número muito maior de gente tentando, sim, entendeu? Às vezes era coisa de 100 para 1. E aí tinha o primeiro momento do vestibular, que você faria acho que era a prova de, se eu não me engano, era uma prova de redação, e aí eles exigiam tudo, né? Linguajar perfeito, já caindo para o lado do direito, português escorreto, etc, etc. Eu fiz as 2, não entrei na São Francisco, apareci numa lista lá, mas tinha certeza que não ia ter desistência, e entrei no Mackenzie em primeira lista. E, em seguida, acho que uns 10 dias depois, eu prestei comunicações numa escola que estava nascendo, não existia ainda, chamada Escola de Comunicações Culturais da USP. Então, eu entrei. Não, a ECA muito tempo depois. Não. Escola de Comunicações Culturais, com 6 cursos. Né? No dia em que eu fui me inscrever, o Lourival, que era o assistente lá, disse, olha, você tem aqui uma lista, uma relação, você tem que escolher 3 e tem que colocar com a sua mão, você escrevendo, e tem que assinar embaixo que é isso que você quer fazer. Aí eu vou olhar a lista, né? Não me lembro a ordem, mas mais ou menos era biblioteconomia, que eu não sabia o que era, e também não me atraía, porque eu não tinha a menor ideia, né? Deve ser alguma coisa relativa a livro, claro. Relações públicas, que já achava legal, porque eu gostava de conversar. Rádio e TV, muito. Jornalismo, bastante. Teatro e cinema. Aí eu falei, vou começar por eliminação. Biblioteconomia, não. Cinema, não. Teatro, não. Vamos ver o que sobrou. Relações públicas, ok, terceira opção. Jornalismo, segunda opção. Rádio e TV, essa não se discute, é a primeira. Em 3, se você tivesse nota de corte de 1 a 30, porque eram só 30 vagas, era o primeiro ano do curso. Então, não tinha nenhuma outra turma, nada. Era só a gente, ia ser uma experiência do zero para começar todo mundo, professores e alunos. Obviamente, não havia nenhum professor de rádio e televisão. Tem que pensar isso também. Então, quem eram os meus professores? Profissionais das emissoras de rádio e TV que estavam lá para dar aula para a gente. Por exemplo, aproveitando que há pouco tempo nós tivemos aí o centenário de Cacilda Becker, do nascimento de Cacilda Becker, que foi em 1921, o teleteatro da Cacilda Becker, que era feito na TV Bandeirantes em 1968, se eu não me engano, tinha cenários de um pernambucano sensacional. O cara era fera, mas era muito legal ensinando. Ele gostava das pessoas jovens, porque ele achava que passar aquilo que ele sabia era legal. O nome dele inteiro era Antônio Heráclito de Carneiro Campelo Neto. Aquela família, né, mais do que quatrocentona, como a gente chama aqui em São Paulo, lá de Pernambuco, Recife.
e nas leads artísticas era Campelo Neto. Então, este homem me ensinou e deu na prova para eu passar em cenografia, eu tive que fazer cenários e figurinos de Shakespeare. Se vira, meu. Não, mas eu quero fazer rádio. Ok, mas você vai ter que passar. No fim do ano tem uma nota que você vai ter que ter. Então, são aquelas provas que a gente é submetido ao longo da nossa caminhada. E eu sou ruim para desenhar. Eu nunca saí da casinha, da árvore, daquelas coisas mais simples do mundo. Quem me ajudava a fazer trabalhos manuais era meu pai. Oi? Eu não sei resolver minha equação. Pois é. Então a gente tem, quem está para o lado de humanas não tem muito a ver com essa coisa de exatas e tal. Então, para encerrar essa minha história, eu consegui entrar em direito e em comunicações culturais. Fiz lá o primeiro, segundo ano, aí vi que os dois estavam pesando muito. Eu falei, não, o que eu quero eu já sei, então eu vou trancar o direito. Aí no segundo ano eu tranquei o direito. Talvez tenhamos perdido um péssimo advogado, mas em compensação, como radialista, eu me virei bem. Bom, vamos voltar. Graças a Deus. Eu costumo falar o seguinte, né? A gente não falou nisso no começo da live, eu até pontuar nesse assunto. O seu trabalho à frente das FMs aqui em São Paulo, né, que é o maior mercado de rádio da América Latina, ele, lá atrás, do finalzinho dos anos 70 até o comecinho dos anos 90, né, até a tua trajetória por todas as rádios que você passou, tudo que você imprimiu no mercado, isso nós, profissionais de hoje em dia, sabemos, né? Ou porque vivenciamos uma parte da história, ou então porque alguém nos contou, todas as criações de Luiz Fernando Malhoca ajudaram a formar o tom do FM que nós fazemos hoje. Então, a você, nossa gratidão imensa e eterna. Obrigado. Muito obrigado por tudo que você fez por nós. Eu acho que eu sou mais um. Eu sou realmente um cara que participou, não posso negar. Eu estou indo para o 52º ano de carteira assinada, então não posso dizer que não fiz nada. Também não sou tão imbecil assim. Agora, era muita gente fazendo isso, entendeu? Então, às vezes chega um cara um pouquinho mais chato, isso eu assumo mesmo, então vamos dar uma coordenada, vamos dar uma ajustada para a coisa ficar melhor. E aí acaba o resultado sendo visto e ouvido por quem ouve o rádio, por quem prestigia o rádio. E aí vem, o programa está bom, o comercial vende bastante, aí você é valorizado. Se não for assim, é que nem técnico de futebol. Se não foi assim também, por mais que você tenha vencido uma ou duas Copas recentemente, se você perder 3 partidas em seguida, você já está na Rua da Amargura. Mas vamos lá, aquela pergunta que eu estava fazendo. Como era dentro de uma competição escolar, porque era escola de locução, coisa que a faculdade não dá, não ensina. Então, se você quer ser só locutor na vida, não quer ter as dificuldades de um diretor, de um coordenador, vai só para o nível técnico. Um curso de locução de 6 meses resolve plenamente se é que você tem capacidade. Agora, se você quiser carregar fardos pesados para a vida inteira, então faz a faculdade que ela te ajuda, pelo menos, a chegar lá. Mas eu quero ouvir o Jorge. Qual é a sensação de uma pessoa que tem voz, com tantas outras, não sei quantas pessoas tinham na classe, que não tinham esse vozeirão que você? Eu lembro que a minha classe era grande, né? E muitos profissionais, inclusive, muitas pessoas, muitos colegas, acabaram indo para a comunicação, assim como eu, né? Então, na época, quem estudou comigo foi o Gabriel Prado, que hoje é repórter da Globo, Márcio Torvano, que faz futebol na 105, Rogério Morgado, que se tornou locutor e depois humorista, hoje faz a bancada do Pânico. A gente era da mesma turma, né? E existiam outros profissionais, inclusive, que já atuavam na televisão, em canais como o Band Esportes, que também foram se profissionalizar, foram, enfim, estudar essa parte da comunicação por voz, né, do rádio sem imagem. Mas mesmo assim, a primeira vez que eu cheguei lá, que foi no dia que todo mundo se apresentou, eu sou fulano, vim não sei de onde, gosto de rádio, passaram o microfone para mim, e eu acho que eu quis fazer uma média lá com o pessoal, ficaram, né, bem 17 para 18 anos, eu entrei fazendo um Sérgio Boca, assim, né? Olá, classe, bom dia, como vai? Tudo bem? Meu nome é Jorge Ribeiro. Ontem o amor, hoje a saudade. Aí os caras começaram a rir e
um rapaz pegou o microfone da minha mãe e falou assim, pô, olha para a voz do cara, meu, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou levantar agora e vou embora. Pô. Isso aí. Mas era brincadeira. E assim, a gente foi aprendendo ao longo do curso que não é necessário ter apenas a voz, né? Eu acho que essa é a direção para o que o rádio vai hoje em dia, né? Pelo menos é a cabeça dos diretores, dos coordenadores e tal. Não precisa ter só uma boa voz, você tem que ter uma boa comunicação, e se você se esforça o dobro, né? Quem não tem uma voz bem colocada, às vezes acaba tendo que se esforçar o dobro, fazer o mais difícil para poder ter o seu lugar de fala, para poder ser ouvido e para que aquela comunicação permeie pelos ouvidos de quem está escutando do outro lado, né? Então, você tem que desenvolver técnicas, você tem que desenvolver formas de abordar o teu ouvinte, de segurá-lo, de fazer argumentação mesmo. É você explanar uma ideia do começo ao fim e vender bem uma coisa no ar. É o que eu sempre falo. Às vezes você tem um veículo, um automóvel 0 km para sortear. Aí você vai sortear lá uma Mercedes Classe C com 350 cavalos de potência, é um carrão, sabe? Isso você tem gancho para falar. Mas quando chegar para você e falar assim, olha, você está vendo essa xícara? É uma xícara personalizada com o logotipo da rádio. Esse é o prêmio que você vai sortear durante 2 horas. Vende essa xícara. Aí o bicho pega. É aí que você tem que exercitar o seu lado comunicador para fazer o ouvinte que mora numa região afastada vir até o centro para poder retirar esse prêmio aqui. Que às vezes a forma como o cara chega até a rádio, o cara vai gastar mais do que exatamente o prêmio que ele está ganhando, mas é valorizar o que está nele, a marca, né? E não apenas o objeto. Então a gente acaba tendo essas experiências no dia a dia que vão formando a nossa capacidade de explanar as ideias, de vender e fazer algo se tornar atrativo. E para isso não precisa 100% de ter um vozeirão, né? Existem locutores que têm um timbre médio, um timbre mais agudo, que fazem isso muito bem. Tudo fica na necessidade ou na base de você saber utilizar a sua voz, colocar a voz, falar claramente, utilizar os R's e os S's com a necessidade devida e não ficar falando ou falando de coisas assim que... porque de repente, na brincadeira, porque no coloquial passa um montão de coisa, mas às vezes, na brincadeira de fazer isso, a pessoa que está ouvindo fala, nossa, que estranho, quem é esse cara que está falando? Até porque o que você está falando é importante. Então, com o passar do tempo, e também com aquelas rádios que eram só musicais, na FM começou só musical, até ele falar um pouco mais, demorou um tempo. Por isso, a força da Rádio Cidade, né, quando entrou com tudo em 1980, mas até então, né, dos 70 e alguma coisa para os 80, tinha uma mistura, era mais barato fazer uma rádio só com fita e com música. Então, você pegava vozes bonitas, colocava lá para gravar, ouvimos... Prefixo. 50 mil watts de potência efetiva irradiada. Rádio não sei o que lá. É assim, né? Agora, eu coloquei esse fundo com o microfone de antanho exatamente para homenagear você e mostrar como a evolução também ocorreu em termos de tecnologia. Bom, voltamos com a história do Jorge. Você já está bem colocado, você já teve seu DRT para se colocar, se apresentar e garantir que você está aprovado, e o resto você comprova conversando e se apresentando mesmo para a pessoa. E daí para frente, como é entrar num círculo mais ou menos fechado, ao ser novo, apesar de ter feito outras rádios, mas para todo mundo é igual. Né? Dificilmente um cara nasceu, fez o curso, conseguiu DRT e já foi trabalhar na emissora de proa. Não é normal. Você vai ir na madrugada, você vai ter que fazer folga, você vai fazer fim de semana. Passei por tudo isso. Isso é normal. Tudo isso. Não é vantagem para ninguém, porque os diretores de rádio, os coordenadores, eles não podem arriscar. Por mais que ele ache que você fale bem, que você conversa bem, eu não sei como você é no ar.
Então eu preciso ouvir você no ar. É melhor colocar você de noite, em que a audiência não é tão comprometedora. Exato. Aí eu ouço, falo, ele falou uma bobagem, eu preciso dar um toque para ele, ou liga na hora. Quantas madrugadas fiquei eu acordando para ouvir? Não porque eu até costumo acordar uma ou outra vez, mas às vezes eu me forçava a ouvir o que estava acontecendo. Então eu peguei locutor dormindo, locutor roncando. Então essas coisas você tem que dar não só uma puxada de orelha, com uma chamada boa, falar, meu amigo, você veio aqui para dormir, ou para... Que nem porteiro de prédio, porteiro noturno. É a mesma coisa, né? Que fica dormindo enquanto você que mora no condomínio, acha que você está seguro e tudo mais. Mas voltando à conversa, vamos ver como é que o Jorge entrou para o grande time, do qual ele faz parte hoje. Vamos lá. Eu estava em Santos, trabalhando na 98 FM, fazendo todas as rádios lá do Mussi, e, enfim, bati aquela saudade, né, de estar perto de casa, perto da família, e, ao mesmo tempo, perto do mercado que me formou como profissional, né? Meu sonho sempre foi trabalhar em uma grande rádio aqui em São Paulo, e eu sempre tive um interesse muito grande pela Mix, né? Pelo fato da Mix ter sido uma rádio que marcou uma parte da minha adolescência, né? Quando ela surgiu, principalmente, foi algo novo que aconteceu no Dial e que automaticamente puxou a audiência de toda aquela rapaziada dos 15, 16 anos. Por quê? Porque tocavam músicas atuais, músicas factuais, coisas que aconteciam na época, tinham shows e tudo mais, e a gente sabia o tamanho da grandiosidade da Mix dentro do mercado do rádio de São Paulo, e entre todas as rádios que eu tentei e que conversei com os profissionais, com os coordenadores e tudo mais, a Mix foi a que chamou, e chamou primeiro, né? Então fui até lá, gravei um teste, gravei com a Eliana Schuff, que inclusive trabalha conosco até hoje, ela que era responsável pela seleção dos profissionais que trabalhavam, que eram para entrar os candidatos à vaga da Mix, e essa vaga eu disputei com 20 pessoas, né? Então, primeiro teste, hiper nervoso, a rádio tinha acabado de mudar de prédio, ela ficava na Paulista 900, prédio da Gazeta, e acabou indo para onde a sede atual, no prédio da Unip, do Objetivo, lá no Paraíso, né? Então, a rádio era nova. Cheguei lá, tinha gente pintando a parede ainda, fazendo aqueles últimos retoques, assim, tá faltando uma tinta aqui, pinta ali. Aquele cheirinho de rádio nova. Então, era um universo assim, vou sentar no cockpit da Ferrari aqui, né? Com o texto na mão, tava tremendo. Cheguei dentro da cabine e gravei o meu texto, mas assim, já tinha o não na minha cabeça. Não, peraí, eu sou muito novo, embora eu tenha 5 anos aí de experiência, que são 5 anos? 5 anos não são nada, né? Eu preciso aprimorar mais e tal. E para minha grata surpresa, recebi a ligação do Marcelo Braga, nosso diretor, me chamando para voltar lá e gravar um segundo teste para fazer com as trilhas da rádio, porque ele tinha gostado da minha voz, mas ele queria ouvir como que o produto final, a minha voz encaixada com as vinhetas, com a plástica, ia soar. Aí eu voltei, o segundo teste foi no estúdio reserva, já operando, né? Fazendo, enfim, a locução como se fosse ao vivo, com as trilhas, com vinheta, com tudo, simulando um horário ali. E aí eu fui contratado, fui o primeiro locutor a ser contratado depois da mudança de sede, quando a Mix foi para o Paraíso. Então, peguei tudo novinho, aí comecei a treinar na Voz do Brasil, o horário da Voz do Brasil, sentava lá, fazia, até o dia que eu fui para a minha estreia realmente no ar. Comecei nas folgas, na folga de madrugada, depois eu passei para a folga durante o dia, depois assumi um horário de titular na madrugada. Nesse horário eu fiquei 3 anos e meio, praticamente, fazendo madrugada, das 2 da manhã até as 6 da manhã, né? Enquanto a cidade dormia. Se bem que São Paulo nunca ninguém dorme, a cidade está sempre viva, né? São Paulo nunca ninguém dorme. E durante esse período... Jorge, essa mudança de prédio em que ano ocorreu? A mudança de 2006. 2006. Tá. 2006. Foi em abril de 2006, 1º de abril de 2006. E eu fui contratado em junho, dia 16 de junho foi a minha estreia no ar. Maravilha. E eu lembro de tudo. O importante é porque, com esse negócio de linha do tempo hoje, as pessoas estão tão acostumadas, e como tem muita gente nova, e tem outra coisa também. Eu morei de 1998, também de 1º de abril, quando eu cheguei nos Estados Unidos, mas de 1998, ou seja, bem lá atrás,
Até 23 de dezembro de 2003, eu morei em Miami, nos Estados Unidos. E lá não tinha essa conexão que a gente tem hoje. Naquela época, quando muito tinha American Online, o AOL.com, que era o que a gente ainda podia fazer para se comunicar com as pessoas. Estava começando a engatinhar a internet e sites e tal. Então, eu fiquei por fora do Brasil sem saber de muita coisa da história por não ter essa ligação muito próxima. Então, eu gosto de saber das datas, até porque isso vai aclarando a minha memória e vai me fazendo entender. E são pedrinhas de um grande mosaico que a gente coloca no lugar para contar para as pessoas também. Nós temos 15 minutos de conversa, então agora eu vou explorar você dentro da Mix. Tá? Vamos acelerar. Vamos acelerar, fazer a locução acelerada. Eu não gosto muito de ficar perguntando ou pedindo para as pessoas, o imitador, você faz imitação do fulano, mostra aí. Mas, às vezes, é importante para identificação. Como você entrou na Mix e ainda não saiu da Mix, felizmente, o importante é saber, lá dentro, por que etapas você passou? Você saiu de locução da madrugada para locução própria? Fazer à tarde. Você virou voz padrão, você virou apresentador de especiais. Conta um pouco desse lado, e que é gostoso a gente saber também. Eu passei a ser o titular da tarde, no horário das 15 às 19 em 2010, né? E hoje passou a ser das 14 às 18, a gente trabalhava com horários ímpares e agora horários pares, né? E de 2010 em diante, eu fiz bastante coisa dentro do grupo. Então, eu apresentei jornal na televisão, no canal 16, que é a Mega TV. Eu fiz a voz padrão da extinta Mix TV, que era um canal jovem, né? Que tinha basicamente a pegada e o DNA da rádio, que passavam clipes, tinham programas, e alguns programas, inclusive, eu participei como locutor da rádio para trazer o Hit Parade e tudo mais. Então, foi uma experiênciazinha que eu tive com televisão ali. Me tornei a voz padrão da rede Mix de rádio, que é um trabalho que eu executo até hoje. Então, a gravação das chamadas da rede, enfim, das vinhetas, identificação, toda a parte plástica. Entrou uma afiliada nova, estou lá fazendo o pack de vinhetas todinho para esses afiliados, né? E durante esses 10 anos, basicamente, eu venho me dedicando a isso, dentro da Mix, ao meu horário, as gravações externas, as chamadas, os shows. Apresentamos grandiosos shows no IMB para 40 mil pessoas, que foi o São Paulo Mix Festival, com um line-up incrível, uma história muito bacana que a Mix tem relacionada àqueles eventos que eu achava o máximo. Eu pude ter a oportunidade de estar lá apresentando com transmissão ao vivo pela televisão. Fiz Réveillon na Paulista para 2,5 milhões de pessoas. Foi uma emoção muito grande, né? Foram bons momentos, são bons momentos que eu passo na Mix durante esse tempo todo, né? Fora isso, também tenho meus trabalhos pontuais para outras emissoras de rádio que eu presto consultoria, gravação também de chamadas, de voz padrão. Hoje em dia eu tenho aí uma rede, entre aspas, de mais de 17 rádios, pela qual eu trabalho ao longo do meu tempo, né? Na parte da manhã, na parte da noite, enfim. Já cheguei a viajar bastante pelo país também, para poder implantar rádios. Você citou em Recife, né? Recife a gente colocou uma rádio no ar também agora recentemente lá, 103.1, foi todo o processo de criação, foi meu. A gente teve um bom resultado também. Enfim, eu estou enraizado, o rádio aqui na veia, o tempo inteiro. É de manhã, à tarde e à noite. Bom, legal, e importante também que você... Essa coisa de ficar muito tempo na emissora, eu acho legal, importante, porque quando as duas coisas dão certo, ou seja, a empresa gosta de você e você vai bem na empresa, você tem N situações até chegar mais tarde a uma coordenação geral, uma coordenação de rede, a direção geral, ou, eventualmente, a áreas administrativas, que nem sempre vão exigir uma bela voz, mas que são importantes para que a pessoa continue a fazer a sua trajetória, né? Porque o rádio é multifacetado. E agora, com plataformas, com todas essas outras coisas. Para encerrar, um pouquinho, como você citou, a Unip é uma universidade, mas ela não tem uma rádio. Se ela tivesse uma rádio, ela teria uma rádio educativa. Exato. Então, ela fez acordos comerciais e ficou com prefixos que pertenciam à Rádio Clube de Santo André, Rádio Santo André, uma coisa assim. Muito bem. Como é que você vê essa relação aluno do sistema objetivo, Unip, e a Mix?
eles são filiados, eles fazem parte do esquema, do mesmo jeito que quando existem aqueles festivais tradicionalíssimos da faculdade, do curso. FICO. O FICO, isso. Eu apresento o FICO todos os anos. Infelizmente, em 2020 a gente não teve, mas, se Deus quiser, ano que vem a gente está de novo lá. Você deve conhecer um grande amigo meu, um professor que faz de tudo para agradar as pessoas, mesmo ele é um pouco tímido pessoalmente, mas ele arrasa quando ele apresenta e quando ele faz a animação, muitas vezes como Elvis Presley. Lembra dele, não? O professor Salles? Professor de física. Não, o Thales é conhecido também. Não, professor de física, uma das coisas mais difíceis do mundo. O nosso Ricardo Balbino dá um show. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Tem que aparecer cantando de Elvis e tal. Ele vai, ele ensaia. Ele é meu amigo pessoal, então eu acompanho muito bem. Aliás, mando um abraço para ele, porque ele e a dona Ana, sua esposa, estão sempre na sintonia do nosso trabalho. Vamos lá. Agora, para onde você quer ir nos 5 minutos finais de programa? Para onde você quer ir dentro da Mix? E aproveita e, pouquinho perto do encerramento, eu quero ouvir um prefixo. Quero que as pessoas identifiquem você com uma das gravações que você faz, seja para a rede ou seja para São Paulo. Vamos nessa. Bom, agora vamos completar, né, em 2021, 15 anos de Mix. Realmente é uma trajetória que me possibilitou crescer profissionalmente dentro de uma empresa pela qual tenho uma imensa gratidão, não só como empresa, mas como família, né? Trabalhei com muitas pessoas que se tornaram amigos pessoais e assim, que fazem parte, enfim, do meu cotidiano há 15 anos e às quais eu tenho profunda gratidão. Meu agradecimento fica aqui a todos aqueles que me ajudaram a caminhar nessa trajetória de evolução. E durante esse tempo, a gente sempre vislumbra um futuro, né? Sempre fala, principalmente quando a situação, realmente, como você falou, né? É sempre bom ficar dentro de uma empresa durante muito tempo, né? Você, de uma certa forma, dá sequência ao seu trabalho em outras funções, tanto administrativas como artísticas e tal. E eu acho que, assim, eu não tenho pretensões, mas eu estou disponível para o que acontecer, né? É igual o atacante. O atacante está aqui, a bola vai chegar em mim, eu vou fazer de tudo para poder mandar para dentro do gol, né? Então, é basicamente isso. Estamos aí e para o que precisar, disponível e, obviamente, com a minha experiência agora também cuidando de rádios, fazendo consultoria artística, trabalhando com outros coordenadores, outras emissoras, inclusive tendo a possibilidade de saber um pouco mais, de desenvolver um pouco mais esse outro lado, que é o lado da gestão artística. Eu sinto que eu venho me aprimorando cada vez mais nesse sentido, né? O dia que, quem sabe, eu pendurar os fones de vez, continuar no rádio fazendo esse trabalho, né? Que é um trabalho que me chama muita atenção. Então, tenho bastante vontade de fazer isso aqui em São Paulo. Como sempre, né? Quando eu comecei em rádio como locutor, eu queria trabalhar aqui em São Paulo. Então, quem sabe o futuro não reserva uma boa, né, lá na frente. Estou com 35 anos, quem sabe? Não se sabe, né? Muitos dos profissionais que assumiram... Aliás, eu tenho uma história que eu dizia muito na faculdade, que é a seguinte: quantas vezes você vê uma emissora de televisão, isso porque trabalhei em televisão quase 7 anos, ou perto disso, se somar tudo. Eu trabalhei em 3 emissoras, então, de qualquer maneira, eu tenho um pouco do outro lado também. Então, a gente via um bom câmera querer ganhar um pouco mais, querer ser promovido, aí vai para a direção de TV. Mas ele não nasceu para a direção de TV. A exigência da direção de TV é muito grande. Você tem que ter normas, você tem que ter algumas informações e até noções de estética, sabe? É muito complicado, para dizer a verdade, cortar, porque você tem que pedir para o dito cujo buscar a imagem. Quando ele acerta, você seleciona, põe no ar e, em seguida, você já tem que passar uma coisa para outro, que tem que ir buscar. Enfim, não é fácil.
Mas muitas vezes você promove um sujeito para a direção de TV e perde um excelente câmera. E nunca mais você vai ter um bom diretor de TV e também não pode fazer o cara voltar. Na área de rádio acontece isso mais ou menos quando um bom locutor se desenvolve, o cara fala, poxa, eu preciso dar uma grana a mais, então ele vai para a coordenação. E cuidar de pessoal, cuidar de, não é RH, não, é cuidar do ser humano que um dia acorda com a garganta ruim, não vai fazer o trabalho, e você tem um horário que você tem que correr para cobrir, ou então você não vai pedir para o locutor anterior ficar mais 4 horas. Mais uma vez a comparação com o porteiro do condomínio, o cara já ficou 8 horas, não pode ficar mais 8. Então, esse tipo de coisa exige um pouco das pessoas. Muitas vezes, por uma questão de dar só uma segunda função, o dono da emissora fala, então vai para a coordenação e tal. Então, eu tenho um pouco de preocupação. Eu acho que a pessoa tem que ter a condição e tem que mostrar isso ao longo do trabalho. Você continua fazendo locução e você colega. Nós temos um grande exemplo do passado, que todo mundo valoriza até hoje, o seu Antônio Celso Tipola, o Antônio Celso da Máquina do Som, a Rádio Celso. Ele era um bom coordenador, era um grande diretor de rádio e era um locutor. Só que ele ficava na rádio 24 horas, 25, às vezes até um pouco mais. Jorge, uma mensagem de final de programa para quem é seu fã, para quem gosta de ouvir não só a rádio em que você trabalha, que é a Mix FM, mas também quem quer fazer rádio. Bom, vamos lá. Rádio é uma coisa que deu para perceber pela nossa conversa aqui, que ou está no sangue, ou você desenvolve desde os primeiros anos, desde a sua mais tenra idade, essa vontade, esse desejo por trabalhar, ou é algo que pode ser, você pode ser picado em qualquer momento da sua vida pelo mosquitinho do rádio, né? A gente tem essa mania de falar do mosquitinho do rádio, da cachaça do rádio, enfim. E então é algo que exige muito, acima do talento, muita dedicação, muita persistência e muita paciência, né? Nem sempre você vai chegar lá na frente do microfone, você pode estar achando que você está arrasando, né? Mas nem sempre você vai 100% agradar 100% do público, né? A gente não consegue fazer isso. Então, às vezes você é obrigado a deixar um pouco o teu ego, o teu orgulho de lado, engolir alguns sapos, né? Isso é normal, isso é uma coisa que é do cotidiano do rádio. E a gente vive hoje em dia um mundo muito imediatista, né? E que quer tudo para ontem, né? Que acha que, por exemplo, não, eu vou entrar e depois que eu entrar eu já vou pegar o horário da tarde, depois vou fazer a direção e não sei o que. Não é assim. Não é assim. Então, se você deseja fazer rádio, você tem que estar sujeito e disposto a passar por várias etapas ao longo da sua caminhada, ao longo da sua vida, por amor. É muito mais por amor, por realização pessoal, né? A gente sabe que tem que unir as duas coisas. A gente é uma profissão, como outra qualquer. Então, a gente vai lá, trabalha e recebe, né? Mas o rádio ele tem uma coisa especial. Então, tenha sempre certeza na sua trajetória, na sua vida, que as coisas não são fáceis, mas, ao mesmo tempo, nada é impossível para quem tem garra, determinação, talento e vontade de vencer, né? Assim como vários outros profissionais que me espelharam, né? Enfim, que eu realmente tive essa referência, eu busquei trilhar exatamente o mesmo caminho, mas construindo a minha história. E sinto que eu estou aí basicamente no meio dele, né? Mas se eu olhar para trás, não me arrependo de nada. Eu até hoje digo que eu fiz a escolha certa, que foi fazer rádio, e acredito no rádio, acredito no futuro do rádio, acredito que o que a gente faz enquanto as pessoas precisarem de um conselho, de um amigo, de uma companhia, o rádio vai estar lá presente. É bem diferente de você colocar uma playlist para ouvir numa plataforma com algoritmo lá ditando o que você ouve e o que você não ouve. A presença humana, né? O tete a tete, o locutor e o ouvinte, isso é uma coisa que jamais vai acabar. Seja no rádio musical, no rádio all news, no rádio, enfim, evangélico, enfim, tudo precisa. O ser humano precisa de um direcionamento, de uma pessoa dizendo, olha, escuta isso aqui, que isso aqui vai fazer a diferença na sua vida. É isso aí. O rádio é o grande companheiro de todos nós
E o rádio tem horários, então tem programa que começa, tem programa que acaba, o nosso tempo já foi. Eu agradeço a você. É uma pena, porque é claro que a gente tem a responsabilidade de tomar um café da manhã com o Luiz Fernando Malhoca, me senti aqui numa entrevista de emprego, lá na Rádio Cidade, lá em 85. Nossa, mãe do céu. Agora é torcer para ser aprovado na entrevista. Tá bom. Você está mais do que pronto e embalado para fazer as coisas. Obrigado pelo seu tempo. Eu agradeço, pelas histórias, né? Um grande abraço ao time da Mix, onde eu tenho muitos amigos, ao nosso querido Acácio, que também grande é um Acácio. Chama ele de professor. Professor, vejo ele no corredor. Meu companheiro de diretoria da ESP também. E nós vamos seguindo aqui na trilha, contando histórias. Em breve a gente conversa de novo. Jorge, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, agradeço a você e toda a sua audiência. Esse foi Jorge Ribeiro, que estrelou hoje o episódio Vozes do Brasil dentro da história do projeto. Eles ajudaram a escrever a história do rádio no Brasil. Como eu tenho horário para terminar, então eu agradeço a sua audiência. Quarta-feira, quinta-feira, sexta, o dia que você quiser, você entra no youtube.com/Luiz Fernando Malhoca e você vai ver esse e outros programas da série, ok? Obrigado pelo seu tempo, pela sua audiência, pelo seu carinho de sempre e até a semana que vem.